Bom, boa noite. Dando então continuidade ao ciclo de palestras que nós estamos fazendo com os encontros do Herculano Pires. Hoje nós trazemos para falar sobre o livro Introdução à Filosofia Espírita, a nossa amiga Astrid Sayeg, que é filósofa, e vai desenvolver essa palestra falando sobre a filosofia. À vontade. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que o amor de Jesus nos envolva os nossos corações, que nós possamos nos deixar envolver pela sua paz, pela sua bondade, pela sua caridade, pela sua luz divina, que a todos envolve quando em seu nome nos reunimos. E não podemos deixar de falar de filosofia, de ideias, sem falarmos do amor. Primeiramente, o nosso amor ao mestre, por que não dizer, Herculano Pires, cuja memória nós exaltamos e buscamos singelamente exaltar a sua obra, que todos sabemos que é de um valor inestimável. Amor que é importante porque o amor é o verdadeiro gerador das ideias. Não é à toa que a filosofia, segundo Pitágoras, é conhecida como o amor à sabedoria, né? Então, é um amor porque é algo que parte da alma, é uma busca de enlevo, é uma busca de transcendência, é uma busca de explicação da realidade, dos fatos, mas é, sobretudo, uma busca da verdade. Né? E a doutrina dos espíritos, a filosofia dos espíritos, que tem como escopo chegar à verdade. O que é a verdade? Esse é o objeto da filosofia, particularmente a filosofia espírita. Não é à toa que ela tem como origem os espíritos, mas particularmente o espírito da verdade. Ou seja, ela é fruto da verdade. Fruto, eu digo, no sentido que ela é manifestação da verdade. Ela tem como fonte a verdade. Efetivamente, a verdade é o ponto de partida e a verdade é o ponto de chegada. Por que é o ponto de partida? Porque ela parte da fonte luminosa desses espíritos que compuseram a Pleiade, que veio com o Espírito da Verdade, que veio com Cristo, que é a própria verdade, e, portanto, esse conhecimento partiu da fonte, partiu da interioridade, partiu da imanência de Deus, partiu da presença de Deus nos homens, nos espíritos. Então, por que é a fonte da verdade? Porque essa presença de Deus nos homens, nos espíritos, é a verdade. Então, por isso, a expressão Espírito da Verdade, ou seja, ainda a essência da verdade. Né? Então, o que visa a filosofia dos espíritos? Chegar à verdade. Né? E que verdade é essa? Seria a verdade dos fatos? Seria a verdade do mundo? Seria a verdade dos céus? Né? Porque a verdade tem múltiplas facetas. Muito embora ela seja uma só, ela é eterna, ela é imutável, né? Ela é, enquanto verdade, ela é absoluta, mas ela tem muitas facetas. Qual a faceta que busca a filosofia dos espíritos? Ela busca a verdade, ela busca explicar e nos incitar a esta busca da verdade, mas uma verdade que está além da nossa condição de meramente seres encarnados. Então, é uma verdade que transcende a nossa condição material para trazer à luz da humanidade a verdade dos espíritos. A verdade que transcende em sua luminosidade o mundo meramente sensível, meramente tangível, para trazer explicação do ser em si. Ser em si, que é a verdade divina em manifestação
nos espíritos. Ser em si, que é a presença de Deus no universo. Ser em si, que é a verdade eterna. Este ser é em si mesmo, por quê? Porque ele tem uma realidade própria, ele tem uma existência própria. Nós todos somos esse ser em si, que é a verdade em si. Mas este ser em si se manifesta a partir da fonte. Ao se manifestar este ser a partir da fonte, ele é um ser que é gerado interiormente a partir da fonte, a partir da vontade divina, a partir do Pai, a partir dessa luminosidade interior que a chama, que vivifica, que aquece, que traz a verdade imortal, eterna, única, inseparável do homem. Então, essa que é a filosofia, que é a ciência de trazer a verdade a partir da interioridade dos homens. É a ciência de articular a verdade pelo intelecto a partir deste ser em si. O que diria, portanto, Herculano Pires? A filosofia espírita é ontologia. Por que ela é ontologia? Porque ela se preocupa com o ser. Mas o que ser? Além dos seres dos espíritos, a preocupação primeira é o ser em si. Esse é o objeto da ontologia espírita que Herculano Pires exalta em toda a sua obra, particularmente na introdução à filosofia espírita, onde ele começa introduzindo o assunto: o que é espiritismo? O que é espiritismo? É difícil de encerrarmos em uma frase porque é um conceito muito amplo, mas ele coloca de uma forma muito clara. O espiritismo, ele tem como objeto exaltar, encarar, interpretar a mundivivência. Ou seja, o espiritismo, ele visa considerar a importância do homem no mundo, do homem como um ser no mundo, o homem em sua realidade com os demais, o homem em relação, porque eu sou um ser no mundo, eu não sou um ser à parte. Então, nós não podemos falar espíritos tão somente, mas espíritos dentro de um contexto. Efetivamente, aqui vem o espiritismo a me ensinar a viver no mundo, a fazer da minha existência um projeto, a saber interpretar a realidade aqui no mundo, ou intermúndio, como diz Herculano Pires. Por que intermúndio? Porque nós estamos aqui nessa face do planeta Terra. Eu digo nessa face porque existem outras. Tudo é múltiplo. O que nós abordamos? Nós abordamos sempre faces, porque nós não podemos abordar a totalidade em nossa circunstância atual. Não podemos abordar a totalidade porque nós estamos na matéria. E a matéria não se basta, porque ela é um elemento de manifestação. Ela é um instrumento que permite a multiplicação da ciência do saber, que é a ciência do ser, que é a ciência do Pai que é um conosco, a ciência de eu e o Pai somos um. Essa é a ciência do Cristo e essa é a ciência da filosofia dos espíritos. É essa filosofia que os espíritos vêm trazer, que é a mesma do Cristo. Cristo nos traz abordagens filosóficas sobre o Evangelho. Ele não nos traz abordagens dogmáticas. Ele nos traz consideração sobre a vida, sobre a verdade eterna, sobre eu e o Pai somos um, sobre a relação com Deus, sobre a relação do homem com os demais homens, a relação do homem com o ser em si, a relação do homem em sua circunspecção, buscando a interioridade, visando colimar a transcendência do ser, como afirma Herculano Pires, é um vetor. A transcendência é um vetor que habita a nossa alma, porque todos nós, de alguma sorte, somos fontes, e somos fontes porque somos a imanência divina. E Herculano Pires aborda isso muito bem na obra Concepção Existencial de Deus, em que ele traça o conceito de Deus, Deus como sendo essência, mas Deus como sendo existente
porque Deus existe na natureza, nas criaturas, nos seres, nos homens, mas Deus é em si, e é esse ser em si que Ele exalta nas suas obras e que nós devemos buscar, e que por isso nós devemos estudar, Herculano Pires, estudar, não só pensar, mas pensar refletidamente, pensar com conteúdo. Pensar de forma dogmática é uma coisa, pensar de forma refletida é outra coisa. Pensar de forma dogmática não é questionar. Pensar de forma refletida é questionar onde, quando, porquê, qual a causa, qual a finalidade, da onde viemos, para onde vamos. Este é o verdadeiro conhecimento. É um conhecimento refletido porque é metódico. E o conhecimento filosófico é metódico. Não é um conhecimento que se dá ao acaso, mas é um conhecimento comprometido porque parte da fonte. É a fonte do ser que exalta essa interioridade como sendo a parte mais sublime do homem. E a parte mais sublime do homem, como exalta Herculano Pires, é a interioridade, que é a imanência do ser, o ser em sua concepção existencial, que é a vida plena, que é a vida do espírito e que é a vida espiritual. Este ser que é a essência em nós, que é a essência divina e que é a essência de cada um de nós. Eu sou a essência divina, eu sou a essência do Pai, eu sou a essência da vida. Efetivamente, essa essência da vida se transmuta, se transubstancia em verdade. É a vida que se transubstancia em verdade. É o princípio da vida que se transubstancia em verdade. Por isso afirma Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida e a verdade caminham juntos. A vida é a vitalidade espiritual que se transubstancia em forma de verdade e que os homens trazem à luz da doutrina espírita em forma de artigos, em formas de questões, em formas de perguntas, em forma de respostas, mas em forma de textos muito bem elaborados e elaborados metodicamente e não simplesmente dirigidos ao acaso, não, mas dirigidos com consciência, seguindo toda uma metodologia como exige a reflexão filosófica. Não é por acaso que se estuda a filosofia dos espíritos, mas se estuda a filosofia dos espíritos para se entender, para se pensar, não pensar dogmaticamente, inteligir apenas, mas inteligir reflexionando. Reflexionando quer dizer articulando de forma metódica os pensamentos, visando um resultado. Aonde eu quero chegar? Qual é a finalidade? O que a doutrina dos espíritos questiona? Da onde vim, quem sou, para onde vou? Quando ela questiona para onde vou, ela está questionando pela finalidade. E é esta finalidade que traz a filosofia dos espíritos. Eu sei de onde vim, venho de Deus, sou a presença divinal em mim, sou o espírito, sou um ser imortal, tá? Não eterno, porque sou espírito na matéria, portanto eu sou imortal. Enquanto ser vivo, eu caminho na vida para seguir esses passos existenciais. Vejam, passos existenciais para chegar, então, na filosofia dos espíritos e tecer esses passos existenciais com consciência. Inteligir é existir com consciência e não simplesmente viver. Todos nós vivemos, logicamente, e exaltamos essa vida divina em nós. No entanto, viver essa vida divina conscientemente é viver com passos largos, é viver com consciência, é viver com maturidade, é viver sabendo para onde nós devemos caminhar e aonde nós queremos chegar. É viver com o sentido de transcendência, é iluminar a alma pensando no porvir que é o amanhã,
no porvir que é o depois da manhã, no porvir que é o eterno, que é o hoje, diz Herculano Pires, que é o hoje, aqui e agora, como exaltam os existencialistas. Aqui vêm os existencialistas a falar sobre a existência. E o que é a existência? O momento presente, o aqui, o agora, a vida humana em suas circunstâncias. Nós não somos seres por acaso, nós somos seres em manifestação. E essa que é a fonte divina que parte de nós e que nós devemos inteligir. E no dizer de Herculano Pires, inteligir o que é? É formar conceitos, é formar ideias. Esse é o pensamento de Herculano Pires. Formar conceitos, formar ideias. Inteligimos, portanto, buscando a verdade que é eterna, a verdade que é luminosa, a verdade que é a verdade do Pai. Inteligimos o ser que é a presença divina em nós, o ser que é a presença do Pai, que é eterno, imutável. Inteligimos reflexionando esta vontade eterna do Pai. Reflexionando é pensar, atingir o mais sublime através do pensamento, através do intelecto, através da verdade não articulada para que se torne verdade articulada. E o que é a verdade articulada? É a verdade trazida para os conceitos, para as ideias, para as palavras. Então, inteligir é trazer esta verdade que brota da interioridade em sua luminosidade e em sua luz, trazer a mente ao intelecto, articular em conceitos, em palavras. Inteligir é trazer esta ciência divina que nos habita, esta ciência do divino, que é a verdade, mas trazê-la da fonte, e trazê-la da fonte implica em trazer em sua luminosidade plena. Portanto, inteligir é pensar, mas é mais do que pensar, porque é trazer da fonte. Essa que é a filosofia que trazem os espíritos. Não é uma filosofia articulada, tão somente raciocinada, como tantas outras filosofias que são de um valor inestimável, mas é a filosofia que parte da fonte, do sublime, do mais altivo, do mais elevado, do mais digno, do mais propício para vivermos no mundo e vivermos com qualidade. É essa filosofia que exalta os espíritos e que exalta Herculano Pires. Viver com qualidade. Aí que está a sua preocupação com a mundivivência. Porque eu sou um ser no mundo. Eu não sou só o ser eterno. Eu estou no mundo, eu vivo. Eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as circunstâncias, eu tenho a classe social, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha vida, eu tenho os circunstantes, tá? Eu tenho a minha família espiritual. Tudo isso é viver no mundo. Então, eu vivo aqui e vivo, de alguma sorte, também no plano espiritual. Portanto, existir no mundo é existir intermundio. Né? Intermundio, ou seja, é uma vivência dual, porque eu sou aqui e sou no plano espiritual. Mas eu sou vida aqui e sou vida plena no plano espiritual. Vida plena porque sou espírito. Enquanto espírito, eu manifesto a partir da fonte. E é essa fonte divina que importa, no dizer de Herculano Pires, inteligir. Inteligir é trazer a verdade em palavras luminosas. É expressar o ser eterno, imutável, em verdades articuladas, compondo a gênese,
compondo a origem, Deus, o pensamento divino, o universo, as criaturas, os seres, a vida, o eterno, para então inteligirmos a nossa destinação. Eis a verdade que pretende os espíritos. Verdades que não se salvam à toa, diríamos assim, mas verdades que se salvam a partir do esforço do intelecto, do esforço de cada um. Por isso que é importante inteligir, conceber pelo pensamento, raciocinar, sabendo o que se pensa, o que se fala, o que se diz e por que se caminha, para onde vamos e aonde queremos chegar. Então, todos nós somos criaturas plenas. Todos nós inteligimos de alguma sorte esta vivência divina em nós. Por que nós já inteligimos? Porque todos falamos no bem, todos falamos de amor, todos exaltamos a caridade, todos exaltamos a confiança em Deus, todos temos fé, e essa fé é a fé imanente, como afirma Herculano Pires, é a fé que nós, porém, inteligimos através da razão. Por isso que a fé e razão caminham juntos. Mas voltando ao nosso raciocínio, todos nós inteligimos a presença de Deus de alguma sorte. Intellegere é ler por dentro. É daí que vem o termo intelecção, intelecto. É ler por dentro. É visualizar a obra por dentro. E visualizar a obra não é só pensar, é exaltá-la como sendo a fonte divina, como sendo a fonte pura da verdade, dessa verdade que importa trazer para os homens. E é a isso que viemos nós, é a isso que vêm os espíritos para trazer esta verdade imortal que ensina a nossa destinação e os caminhos a serem percorridos, tratados pelo ser humano, para que ele caminhe com segurança, como nos ensina o Cristo, caminhar para chegarmos na verdade eterna, imutável, que é o ser em si, que é a verdade do Pai, que é o um, que é a verdade em si. Este é o projeto de Deus, mas este é o projeto que está na nossa alma. Por isso que é preciso inteligir para entender este projeto que está na nossa alma. Não basta pensar, intellegere é questionar, é reflexionar, é debruçar-se sobre o próprio pensamento, é reflexionar o pensamento enquanto intelecção e não o puro pensar. O puro pensar é uma coisa, intelecção é outra. E todos nós inteligimos essa verdade do Cristo, porque o ser é o Pai, o ser é a verdade. Eu sou o ser, eu sou o ser, eu sou a verdade, eu sou a presença do Pai em mim, eu sou eu e o Pai, eu sou um com o Pai. Todos nós somos um com o Pai. Essa é a verdade eterna que importa inteligir. E é a isso que vieram os Espíritos para trazer esta verdade nobre, que é uma verdade que é luminosa e que importa nós saibamos exaltar a partir do intelecto. Herculano Pires traz em sua obra, Introdução à Filosofia Espírita, muitos aspectos da filosofia dos espíritos. Nós vamos abordar alguns, não temos a pretensão de esgotar
a sua temática numa exposição, né? E não equivaleria a nossa mensagem, a grandiosa mensagem de Herculano Pires, não é? Mas tentaríamos trazer aí alguns passos, ou como ele diria, inteligir esses passos para que possamos entender a filosofia eterna dos espíritos. Então, a filosofia eterna, que é a filosofia dos espíritos, que nós exaltamos neste momento como sendo a filosofia da verdade, a filosofia do eu e o Pai somos um. Efetivamente, começa então Herculano Pires, na sua introdução, a introdução à filosofia espírita, porque a obra também tem a sua introdução, e nessa introdução ele coloca que o espiritismo, a filosofia espírita, é o delta em que desemboca a tradição filosófica, né? Que riquíssimo isso. O que significa dizer que a tradição filosófica é o início, é o princípio, é o concatenar das ideias até chegar na filosofia dos espíritos. E assim tudo caminha do ser ao vir a ser, do presente ao futuro, ao eterno, ao imutável, mas ao sempre presente. Este sempre presente é a grandeza da sua obra, que traz sempre o momento presente, o momento da atualidade. Portanto, Herculano Pires está plenamente inserido nesse contexto da filosofia atual, contemporânea, que é a filosofia do existencialismo. Então, esse delta é onde desemboca a filosofia tradicional. A filosofia tradicional é a filosofia dos homens, é a filosofia humana, que é admirável em seu conteúdo, em seu arcabouço filosófico. A filosofia dos homens é um princípio de concatenação das ideias para chegar na filosofia que exalta a interioridade e a presença do Cristo. Essa é a filosofia do Evangelho, que é mais do que a filosofia dos homens. A filosofia dos homens exalta a verdade, mas a verdade dos fatos, a verdade das ideias, a verdade dos textos, mas não essa verdade filosófica dos espíritos, que é a verdade em essência. E é essa verdade em essência que exalta Herculano Pires e que nós devemos estudar. Estudar, sim, inteligir, debruçar o pensamento sobre os livros, para pensar, refletir, e como diria ele, não nos bastam as sessões mediúnicas, o espiritismo precisa ser estudado, mas estudar de forma radical, de forma plena, levando em consideração que a filosofia dos espíritos é a filosofia do ser, é a filosofia da plenitude, é a filosofia da alma, e não intergiversar tão somente como se fossem conceitos prontos e acabados, porque conceitos acabados não existem. Por isso que ele afirma que a filosofia, ela é o ser em constituição, porque ela é uma constituição contínua dos conceitos filosóficos. E por isso que ela é um ser conceptual. É assim que define Herculano Pires. É um ser conceptual, porque define o conceito do um ao múltiplo, do Cristo ao mundo, do universo aos seres, do Pai aos homens. É essa filosofia que precisa ser articulada. Não nos basta a filosofia dos espíritos simplesmente pensada, se ela não partir desta fonte de inteligibilidade que é a nossa própria alma.
E a fonte da alma é a fonte divina, e essa fonte divina é a fonte de Deus que todos nós podemos manifestar. Uma coisa, portanto, é intelligere. Outra coisa é fundar na fonte o conhecimento autêntico, o conhecimento pleno, que é a verdade e que é a verdade que o Cristo nos ensinou. É essa verdade que exalta Herculano Pires e que precisamos buscar. Que fica aqui o nosso apelo para que Herculano seja estudado, refletido e não pensado. Que fique aqui o nosso apelo às casas espíritas, que se frequentem cursos de espiritismo, mas curso de espiritismo à luz da filosofia, porque a filosofia é plena, a filosofia é a verdade. Não basta tergiversar tão somente sobre os estudos espíritas, se nós não buscamos reflexionar o pensamento de forma adequada. De forma adequada quer dizer através da razão, através do intelecto? Sim, mas importa inteligir. Fica aqui o nosso convite para esta busca de conhecimento pleno, para esta busca de problemas sociais, para esta busca de intelecção do mundo, para esta busca do que seja a verdade, para esta busca do que seja o Pai, para esta busca do porquê estamos aqui, o que estamos fazendo aqui. Quem já questionou isso? Quem já questionou o que estamos fazendo aqui? Por que aqui estamos? Qual é o nosso destino? Tudo isso, afirma Herculano Pires, está inscrito na nossa alma, está inscrito no nosso ser. Essa é a ontologia espírita, essa é a ontologia espírita que nós exaltamos em nossa reflexão, em nossas aulas, no curso de filosofia que nós ministramos, junto à Federação Espírita do Estado de São Paulo, junto ao Instituto Espírita de Estudos Filosóficos e junto a todas as outras casas que acolhem Herculano com sabedoria, com dignidade, com o seu valor. Então, é esse acolher a sabedoria no seu porvir, pensando no futuro do Espiritismo, pensando no amanhã, e não só no aqui e agora, embora o aqui e agora seja importante para nós pensarmos sobre o momento atual, pensarmos sobre a nossa vida, mas pensarmos em Espiritismo. O Espiritismo sem filosofia, como diria Gonçalves Soriano, e que Herculano Pires aborda em uma de suas obras, o Espiritismo é a filosofia, o Espiritismo é a própria filosofia, porque é a filosofia da verdade, então precisa ser estudada, precisa ser manifesta, precisa ser levada nos centros espíritas, e não simplesmente exaltada, sem aprofundar o seu conteúdo. Não basta exaltar se nós não estudamos. Exaltemos, portanto, a memória de Herculano Pires, mas exaltemos os seus estudos. São estudos filosóficos que vão ficar para sempre, porque não fala sobre o hoje, fala sobre o eterno, fala sobre a verdade do amanhã, fala sobre o mundo em sua transformação, em sua forma de manifestação, mas o mundo, sim, é importante, mas o mundo enquanto ser. Porque nós somos seres no mundo, mas somos seres. E qual é a ciência do ser? Qual é a ciência do ser? Qual é a ciência dos homens? Qual é a ciência da vida? Qual é a ciência do intelecto? Senão a ciência da filosofia. E porque é uma ciência que ela precisa ser estudada. Não basta ser abordada e dizer eu sei espiritismo. Não, eu não sei espiritismo. Espiritismo precisa ser estudado, refletido nas escolas espíritas como sabedoria,
e não simplesmente tangiversar acerca do Evangelho. É isso que certamente diria Herculano Pires. É essa que é a sua mensagem e que importa resgatemos, mas resgatemos como? Estudando, levando para a casa espírita com a dignidade que merece, mas com as suas reflexões. Por isso que é importante filosofia no meio espírita, por isso que exaltamos o trabalho desta casa, que articula o pensamento de Herculano através dos filósofos, com tanta sabedoria, através dos palestrantes que aqui se adentram com extrema boa vontade, mas que nem sempre se aborda a importância desse estudo, dessa reflexão filosófica, e com alegria nós estamos aqui abordando-a com vocês, naquilo que nos tange, de passar com simplicidade a obra de Herculano Pires. Esse é que é o nosso papel. Aliás, esse é o papel da filosofia espírita, passar com simplicidade. E é isso que buscou Herculano Pires. Então, que busquemos exaltar a sua obra, mas exaltar com plenitude, exaltar através do intelecto, mas exaltar, gente, através da alegria de conhecer, e não por ter que conhecer Espiritismo. Não é por aí. A alegria de conhecer é a alegria de transcender, é a alegria de transdiversar o universo, a beleza, o caos, o mundo, a discórdia, a união, a verdade, a mentira, não, jamais. Mas a verdade em si, no para si. Essa é a verdade de Herculano Pires. O em si no para si. O em si, esta verdade presente em nós mesmos, né, transladando para o para si, né, que é a verdade no homem, que é a verdade articulada à luz do pensamento, à luz da interioridade. A verdade em si é aquela que está presente em todos nós. A verdade em si, articulando-se no pensamento, é a verdade tornando-se para si, e tornar-se para si é tornar-se altiva, é tornar-se serena, é tornar-se plena. Por isso o livro O Ser e a Serenidade, que resgata essa interioridade serena do homem. E quando o homem traz essa interioridade, à luz do conhecimento, à luz da palavra, à luz do comportamento, ele se asserena. Por quê? Porque ele se integra com o superior. Ele se integra com o Cristo. E é essa integração que é a plenitude que nos traz a filosofia. Todos somos salvos, todos somos felizes, todos somos libertos, mas desde que façamos a nossa parte no inteligir da vida. Amanhã nos será questionado o que fizemos da nossa existência. Como pautamos os nossos caminhos? Em que momento, onde inteligimos a verdade que buscamos para exaltar a interioridade? Por que eu sou a verdade? Por que eu sou a vida? Por que eu busco a Deus? Por que eu estou aqui? Todas essas questões importam sejam consideradas na filosofia dos espíritos. E é essa a verdade que nós estamos buscando trazer através da filosofia, articulando a filosofia de forma plena e articulando, na medida do possível, de forma serena. Embora eu também seja um pouco agitada, eu me exalte, porque é fascinante falar de filosofia, é fascinante falar de Herculano Pires, é um mundo que transcende, é um mundo que é a verdade, e eu sou a verdade. E vocês são a verdade. Cada um de nós é a verdade. Eu sou a verdade e a verdadeira vida, dizia o Cristo.
Eu sou a vida em cada um de vocês, dizia o Mestre Jesus. Eu sou a vida do Pai em cada um de vocês. E o que é isso em filosofia? Eu sou a vida do ser em cada um de vocês. Eu sou a misericórdia divina em cada um de vocês. Eu sou a verdade divina, eterna, a presença do Pai. Circunstancial e eterna. Por que circunstancial? Porque o Pai está presente em todas as circunstâncias e não só no eterno. O Pai é o ser presente, presente no aqui e agora, na minha vida, nos meus passos firmes, na minha segurança de caminhar, na verdade que eu projeto, que eu exalto, que eu ilumino. Essa é a vida do Pai em mim. E essa é a vida do Pai que precisa ser concebida intelectualmente para que entendamos o que estamos fazendo. Por isso que o Espiritismo é filosofia. Inteligir a vida do Pai. É esse o escopo da filosofia da vida, da filosofia serena, que é a filosofia circunstancial, que é a filosofia dos deuses, diríamos, mas que é a filosofia da vida eterna, mas a filosofia da vida eterna no mundo. Porque eu estou aqui agora, eu não estou fora do mundo. Eu não sou um passageiro que não sei para onde vai. Eu sei os meus passos, eu sei o meu caminho, eu sei aonde eu vou, graças à filosofia espírita, mas graças aos espíritos que trouxeram essas verdades imortais para o mundo dos homens. Eu sou a filosofia, porque eu sou a verdade do ser. Essa verdade do ser caminha entre os homens. Eu sou a verdade da vida, diria o Cristo. Eu sou a verdade da vida humana, diria o Pai. Eu sou o Pai em mim, nós somos um. Eu sou a verdade do Pai, vós sois a verdade do Pai em mim. E o que é essa unidade? Essa unidade não é circunstancial. Essa unidade é a vida plena. Essa unidade é a vida da substância em nós. E todos nós somos substâncias. E enquanto substâncias, nós somos plenos. E o que nos ensina a filosofia dos espíritos? A ser substância. Ou melhor, a perceber-se como substância. Ou melhor, saber-se como substância. Por isso que a filosofia é a ciência do saber de si. É a ciência que exalta a vida do Mestre em nós. Exalta a vida do Pai em nós. Todos nós somos circunstantes. Está certo falar assim? Circunstantes, né? Vivemos nas circunstâncias e não pode ser fora disso. Por isso que nós somos indivíduos que vivem num intermúndio, ora aqui, ora acolá, ora viventes, né? Ora existentes. E quando que nós somos viventes? Quando nós vivemos a vida do Cristo. E quando nós existimos a vida do Pai. Caramba! Viver e existir. Qual seria a diferença? Vivemos a vida do Cristo porque vivemos nele a vida do Pai. Existimos porque sabemos da vida do Pai em nós. Uma coisa é saber, outra coisa é existir. Mas existir é existir sabendo. Esse é o dizer de Herculano Pires. Porque nós somos vivências subjetivas. E por nós sermos vivências subjetivas, nós inteligimos o ser. E como nós inteligimos o ser, nós existimos.
mais do que vivemos. Vivemos, sim, a vida eterna, plena do Cristo em nós, mas inteligimos através da filosofia, através da consciência do existir. E é essa consciência do existir que nos leva aos planos elevados, aos pródromos da criação, para que passemos a inteligere a verdade por nós mesmos. Né? Essa que é a verdade que trazem os Espíritos. Portanto, exaltemos a obra de Herculano Pires. Eu sou uma, nós somos poucos, nós somos muitos, nós somos o mundo, mas nós somos a verdade. Importa exaltar esta verdade que Herculano Pires traz nas suas obras. E cada um pode fazer a sua parte, desde que consciente da sua importância. Por isso que estamos aqui, né, junto com vocês, compartilhando da grandeza da sua obra e buscando exaltar a importância de inteligirmos a verdade do Pai infinito, eterno, imortal, imóvel, para que sejamos pacíficos, para que sejamos serenos, para que sejamos amorosos, para que sejamos um com o Pai, para que sejamos a verdade eterna, para que sejamos a vida do Pai, para que sejamos transeuntes nesta vida passageira, mas que sejamos salvos perante o Eterno através da nossa consciência, do nosso intelecto. Sejamos salvos pela nossa própria cabeça, pelo próprio inteligir, pelo próprio pensar, para que a verdade eterna se faça em nossos corações. E assim todos somos salvos, porque todos temos essa verdade eterna. Mas inteligir é o saber do Cristo, é o saber que importa resgatar na alma. E é esse saber que nos traz a essência, que seria a essência do Espiritismo. Resgatar este saber que está na nossa alma. É a isso que vêm os Espíritos, e é isso que busca trazer Herculano Pires, através do raciocínio bem articulado, através das provas da reencarnação, teóricas, científicas, filosóficas, mas enrobustecidas pela lógica, porque a lógica é a força da premissa, é a força do pensamento correto, é a força da verdade, e a lógica é a vida dos espíritos, porque a vida divina é lógica. Todos nós somos seres divinos, todos nós somos lógicos. O que importa é exaltar essa verdade do Pai em nós, para que sejamos eternos, imortais, imorredouros, sabedouros da grande verdade, que é a verdade do Cristo, que é a verdade do Pai, que é a verdade do eu e o Pai somos um, e nessa unidade circunstancial e eterna nos unimos para exaltar os espíritos, para exaltar Herculano Pires, para exaltar a verdadeira vida, para exaltar a vida dos filósofos que Herculano tanto arregimenta em suas obras, exaltando a importância do pensar filosófico e do pensamento dos filósofos como sendo um ser constituinte da filosofia espírita. E é por isso que nós todos estamos aqui, nesta noite, para exaltar Herculano Pires, para exaltar a sua obra, honrando Herculano Pires, honrando, estudando, reflexionando, passando as verdades eternas com propriedade, articulando com segurança
através de um saber metódico, rígido, rigoroso, porque importa saber conceitos para passar a filosofia espírita. E é esses conceitos que nós devemos arregimentar no dizer de Herculano Pires, para articularmos a ciência da alma. E a ciência da alma é a ciência do Espiritismo. Essa que é a ciência verdadeira, que é a ciência dos espíritos. Aqui viemos todos inteligir na obra do Pai. Todos somos partícipes da obra do Pai. Por quê? Porque todos temos a filosofia do eterno em nós. Todos, de alguma sorte, somos filósofos. Os alunos se assustam quando eu falo assim, né? Todos, de alguma sorte, somos filósofos. Por quê? Porque inteligimos por nós mesmos a verdade do Pai. Todos temos essa capacidade de transgiversar a verdade em unidades racionais. E somos essas unidades racionais. O universo é racional. A vida é racional. Essa é a concepção existencial de Deus. Todos somos racionais e eternos. E essa vida racional e eterna é a vida do Pai em nós. Porque o ser, ele é razão. Ele é razão plena. Não basta, portanto, leituras, mas mencionemos o Evangelho e, na medida do possível, busquemos inteligir para que a verdade se faça em nós, não no outro, no outro, no outro, mas em cada um de nós, porque cada um se compromete com a verdade, cada um busca a verdade por si mesmo. Por isso que a filosofia é a ciência da verdade e que deve ser buscada por cada um, não por todos, por cada um é diferente. Porque é o esforço pessoal de cada um. Inteligimos, portanto, aquilo que somos. Trazemos grandes verdades do plano espiritual. Essa é a verdade dos espíritos. E aqui estamos, juntos, para transgiversar sobre a verdade do eterno e exaltar Herculano Pires em espírito, em memória, julgando acessível a sua obra. Sim, desde que estudada, porque se não estudada, não é acessível. Que nós possamos, portanto, tornar acessível essa obra, particularmente a que eu exalto nesta noite, estudando através das categorias da razão, estudando através dos juízos filosóficos, enaltecendo a importância do ser no articular do seu porvir, existindo, portanto, como seres oriundos da imanência divina, mas seres que caminham no universo para o Pai, seres que transversam a verdade em si mesmos, para que sejam iluminados pelo Pai. Essa é a verdade dos Espíritos. Esta é a verdade que vos trago, em nome, honrando a memória do Senhor e Mestre Herculano Pires. E a vós que veio dizer, exaltemos todos essa verdade do Pai. E é essa verdade que Herculano Pires exalta em sua obra. Exaltemos, portanto, a obra de Herculano Pires, porque estaremos exaltando a obra da ciência do Pai. Essa é a grande verdade. Estudemos, transgiversemos, traduzamos, porque é nossa responsabilidade pensar no Espiritismo e pensar no Espiritismo amanhã. Essa é a verdade que os Espíritos nos trazem e que nós devemos, de alguma sorte, com ela nos comprometermos, porque todos somos espíritas. Enquanto espíritas, estamos inseridos neste universo que é manifestação divina, que é manifestação da fonte, que é manifestação do Pai. Exaltemos assim
ao grande mestre, não é? Exaltemos a sua obra, amando Herculano Pires, amando através das suas obras, amando através do seu ser, que emana a todos a verdade, emana o seu ser a todos quando nós inteligimos, porque com ele já estamos ligados em espírito, pela glória da verdade eterna, imortal, que é a verdade atemporal do Cristo. E essa verdade atemporal que nós devemos buscar. Exaltemos Herculano Pires, louvemos a Dona Virgínia, saudemos a todos os seus filhos e iluminemos o santuário dos nossos corações, exaltando particularmente, dentro de cada um de nós, a grandeza da obra de Herculano Pires. Sejais fortes, sejais recônditos na alma, mas sabeis articular a filosofia dos espíritos com a própria grandeza, porque cada um tem a sua grandeza. Todos nós somos espíritos e, portanto, imortais, e guardamos esta ciência do imorredouro, que é a ciência filosófica dos espíritos. E aqui estamos, em verdade, em presença, manifestando esta verdade dos espíritos, e todos somos, de alguma sorte, esta verdade. Sejamos salvos, sejamos libertos pelo Pai, que a nossa verdade eterna possa congratular as nossas famílias espirituais a cada dia, lembrando que essa verdade do Pai é a verdade do Filho, que é a verdade do Cristo. Quando eu falo congratular com as famílias, eu me refiro às famílias espirituais e não simplesmente às famílias materiais, porque são muitas, muitas, e as famílias dos espíritos se engrandecem quando uma obra espírita é exaltada à luz da interioridade, como a obra de Herculano Pires. Engrandecemo-nos, portanto, interiormente, a exaltar a vastidão, mas a grandeza da sua obra. E certamente estaremos enriquecendo também as famílias espirituais, que tangiversam sobre as obras dos espíritos, sem saber exatamente o que seja a verdade essencial do universo. É a isso que estamos aqui. Que Jesus nos abençoe a todos, que a sua verdade nos salve, proclamemos Herculano Pires, saudemos a sua obra, iluminemos o seu coração, iluminando a sua obra, projetemos luz nessa obra, para que sejamos verdadeiramente salvos e libertos, libertos pelo intelecto, libertos pela consciência, que sabe e que se dignifica, portanto. Muita paz a todos. Obrigada, Astrid, pela palestra. Se alguém quiser fazer perguntas, é só pedir o microfone, por favor. Muito obrigada, Astrid. Durante a sua fala, eu estava aqui refletindo e localizei, assim, procurei localizar Herculano no tempo. Herculano se formou na USP em filosofia em 54 e de 54 até 79, quando ele faleceu, ele estudou profundamente o espiritismo, estudou profundamente a filosofia e participou dos debates filosóficos que aconteciam no mundo naquele momento, particularmente as teorias marxistas, materialistas, com as quais ele dialogou com o existencialismo sartriano, o existencialismo materialista, com
o materialismo, ou com o existencialismo católico, que, contraditoriamente, também era materialista. E ele explicitou o conteúdo existencialista da filosofia espírita e explicitou a filosofia espírita. Como está hoje esse diálogo filosófico do espiritismo com as filosofias, com os debates filosóficos que acontecem na sociedade hoje, 35 anos após o falecimento de Herculano? Muito interessante a sua questão, né? E isso nos leva a exaltar mais uma vez a atualidade da obra de Herculano Pires, porque as chamadas filosofias da existência ainda estão assim bastante presentes, não é? É a temática atual. Efetivamente, Herculano Pires é muito atual e nós poderíamos sim, talvez uma reflexão um pouco mais alongada, estabelecer esta relação entre as filosofias da existência, não é? E o existencialismo espírita, segundo Herculano Pires. Herculano Pires não coloca que o espiritismo seja existencialista plenamente. Ele diz, mas ele é uma das fases do existencialismo. Ou seja, existe aí facetas, como nós dissemos no início, que importam ser consideradas. Existem as facetas materialistas, né? Existem as facetas católicas, como existem as facetas espíritas. Essas facetas espíritas parecem estar conjugadas num campo maior, num campo imenso, né? Que é a realidade do ser. Mas o ser enquanto existente, o ser enquanto existente na alma, não como projeto de ser, de vida, mas como projeto de vida eterna, né? Então, essa é uma das facetas do existencialismo espírita e de Herculano Pires. Todos somos um projeto, mas um projeto em manifestação. Um projeto que é vida e que é vida do eterno em nós, né? Então, essa é a vida dos espíritos em nós, né? E entre tantas outras questões, não é? A importância do ser no mundo, a questão da facticidade, não é? A questão das vivências intermúndios, não é? Enfim, a cosmossociologia espírita, tantas outras questões a serem abordadas dentro dessa realidade existencial. Mais alguma pergunta? É o que eu digo, quando não tem nenhuma pergunta, eu fico preocupada. Perguntem à vontade, gente, né? Não sei se ficou algum ponto não muito claro. Não? Por favor. O que limitava o Sartre para ele não alcançar essa filosofia do espírito? Porque a senhora mencionou o existencialismo, e que o Sartre, acho que deve ter sido praticamente a grande figura, né, dessa filosofia. E ainda é, atualmente na França, o mais considerado, né? Então, exatamente, e na França, que foi o berço espírita, né, por que ele alcançou toda essa projeção que a gente percebe na atualidade, e por que o espiritismo ele não proliferou, e não se expandiu, e não se solidificou, e veio fazer isso aqui, né, do outro lado aí do outro lado do mundo, não é? Pois é. Nós devemos, de certa forma, honrar a Sartre, porque foi um grande filósofo. Ele trouxe explicações para o mundo, ele trouxe explicações para a vida, e ele trouxe explicações para a vida eterna sem saber. Porque quando ele fala de projeto, ele está falando de projeto dos homens, e não dos seres tão somente. Por isso que ele limitou-se ao círculo existencial, que é a existência humana, né, que seria uma só. Então, por isso que ele se limitou. Mas ele talvez não pudesse ter essa visão dessa multiplicidade de existências que nós temos, particularmente nós espíritas, né? Ou seja, ele transversou sobre a realidade dos espíritos, mas a realidade dos espíritos no mundo,
né? Ele nem sabe que falou isso. No mundo. E, portanto, tem o seu valor. E essa realidade dos espíritos no mundo é a verdade do Pai, mas a verdade do Pai no mundo, dos homens. Então, é importante exaltar a obra de Sartre, porque ele trouxe uma realidade eterna, imutável, sem saber, que é a verdade do ser, da essência, do projeto, do porvir, do vir a ser no tempo, exaltando a memória do homem como sendo o grande artífice de si mesmo e, portanto, o grande artífice da atualidade. A essa a questão que nós devemos realmente honrar a memória de Sartre. Não é? Agora, todos têm o seu papel, né, na reflexão, no estudo filosófico. Não é? Por que não, de certa forma, houve essa repercussão maior na França? Não é? Não saberia dizer exatamente qual seria o motivo de não estar presente tão assim intensamente o espiritismo na França, mas eu preferiria exaltar a importância, sim, de que ele estivesse aqui no Brasil, porque é aqui que vai ser a pátria do Evangelho, né? Ou melhor, que já está sendo. Mais perguntas? O que dizer de alguns filósofos Sim, que, mediante o raciocínio, sim. as especulações e tudo mais, chegaram à conclusão que Deus não existiria mais. Ele criou, deixou tudo automatizado e depois deixou de existir. Como é que é, circulante? Se suicidou, não é? Pois é. Nós não podemos deixar de exaltar esses filósofos, que todos têm o seu papel na humanidade. Todos trouxeram grandes proezas, né, na economia universal, e todos manifestaram, de certa forma, a fonte. Mas essa fonte, às vezes, é regulada em função do momento. Nem sempre se pode falar tudo. Talvez, num determinado momento, importa falar uma faceta só da realidade. E essa faceta da realidade que se exalta hoje é a matéria, é o mundo da matéria, é essa faceta dos dias de hoje, né? E não, isso não implica em negar que eles soubessem, talvez, a realidade de Deus e que buscassem proclamar num outro plano, mesmo num plano existencial superior. Muito certamente eles sabem da existência de Deus, mas aqui eles vieram resgatar essa realidade da matéria, porque é essa realidade atual do nosso plano. Né? Certamente depois haverá uma mudança para questões mais espiritualistas no nosso planeta. Certamente nós já estamos começando, né, Sr. Milton? Já estamos começando. Né? Boa noite. Boa noite. Eu gosto muito de Herculano Pires, eu adoro as obras dele, assim, me deu uma visão bem ampla do espiritismo, mas eu tenho dificuldade em ler os livros dele, porque todos remetem a outros filósofos que eu não estudei. Sim. Eu fico pensando, existe um filosofar sem passar pelo estudo dos filósofos materialistas, né? Assim, essa formalidade que tem, existe como ter esse pensamento filosófico sem passar por isso? Olha, eu vou te fazer uma sugestão. Leia de Herculano Pires a obra Os Filósofos. Tá? Né? Aí ele está aí, né? Está lá, tem ali o cartaz ali. Né? E aí ele faz todo um apanhado da história dos filósofos, né? Muito interessante, e vai te clarear bastante a visão e vai te nortear na leitura das suas obras. Né? Livro fantástico. Você acha que no Brasil, como que está esse pensamento hoje? Assim, isso que você falou tanto, assim, de a gente despertar esse pensamento, de ter amor por conhecer as coisas. Como que você vê no Brasil esse momento que a gente está passando? Me parece assim tão longe, assim, da população em geral, assim, essa coisa de refletir, as pessoas não refletirem, não chegar de noite e pensar na vida, no que elas fizeram, me parece uma coisa muito mecânica hoje. A educação espírita é muito importante no mundo, né?
mas ela está caminhando ainda a passos largos, não é? Mas bastante frequentemente. Então, nós acreditamos que num futuro maior, ela venha encerrar um painel aí mais profundo de realidades mais dinâmicas, mesmo no nosso país. Não é? A tendência é essa. Não é? Agora, nós estamos no mundo, não é? Existem muitas circunstâncias que favorecem essa leitura da realidade espiritual, mas que merecem ser exaltadas. Não é? Daí a importância do Espiritismo de levar tudo isso adiante, de multiplicar isso tudo. Não é? Daí a importância de Herculano. De levar Herculano nas escolas, nas obras existenciais, no mundo. Não é? Esse copo não para, né, seu Herculano? É por causa do vento aqui. Opa! Aparecendo a experiência dos copos que andam aqui, né? Que negócio é esse? Pois é. Mais alguma questão? Então, tá bom. Bom, então nós queríamos agradecer de novo a Astrid pela presença, pela palestra, e dizer que com essa palestra nós estamos encerrando o ciclo de palestras desse ano. Retornaremos no dia 15 de janeiro com novas palestras que vão ocorrer até o aniversário do professor Herculano, onde será o encerramento do centenário. E que no nosso site vocês encontram também o que está acontecendo de homenagens, de palestras, não só aqui, como em outros locais. Nós estamos divulgando todos os acontecimentos em comemoração do centenário. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigada, viu? Obrigada.